Nossa meditação na palavra de Deus hoje, que eu quero repartir para a nossa edificação espiritual, está baseada na nossa leitura devocional, no capítulo 21 do livro de Gênesis, que trata do episódio em que Agar e Ismael são mandados embora da família de Abraão. É um fato que às vezes parece estranho, mas se nós olharmos o contexto, vamos entender. No começo, quando Agar ficou gestante de Ismael com Abraão, então ela se encheu de orgulho e vaidade e passou a desprezar a sua senhora Sara. E então Sara deu uma dura nela, uma bronca, e ela resolveu fugir. E quando estava lá fugindo, abandonada num lugar distante no deserto, então o Senhor lhe apareceu e ela, naquela angústia, então foi socorrida e o Senhor mandou que ela voltasse e se humilhasse diante da sua senhora. E ela então ficou conhecendo Deus como Deus que vê. Ele disse, o Senhor é Deus que vê. Agora, a saída de casa foi por culpa do seu filho Ismael, que nesta época já estava com 17 anos, um adolescente. E o episódio aconteceu porque Abraão, quando Ismael nasceu, ele estava com 86 anos. E aos 100 anos nasceu Isaque, o filho da promessa. E, segundo a cultura ali, quando a criança fazia 3 anos, tinha uma festa de comemoração para desmamar a criança. E nessa festa, o Ismael estava junto com a sua mãe e começou a zombar do seu irmão de 3 anos, Isaque. E Sara viu aquilo e não gostou. E então disse para Abraão, olha, eu não quero mais essa mulher aqui com esse rapaz, porque com Ismael, porque ele não será herdeiro com o Isaque, o filho da promessa. Abraão ficou assim condoído, mas o Senhor lhe disse, obedeça, faça o que a Sara está pedindo. Porque Deus não estava abandonando Ismael nem Agar, ele tinha outros planos. E aí é que entra a história. Então Abraão muniu Agar com comida, água, com odres, e por certo uma boa quantia em moeda, que ele não ia deixá-la vazia, de mão vazias, ir embora com o filho. Então eles partiram. E a leitura nós temos aqui a partir do versículo 15 que diz: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino, na verdade que é o rapaz. E assentou-se em frente e levantou a voz e chorou. Versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então, nesse episódio nós temos aqui 3 lições que a palavra de Deus nos ensina de muita edificação para a nossa vida prática. Em primeiro lugar, nós vimos aí que Deus é um ser pessoal, um ser dotado de sentimentos. Aqui nós vemos que Deus viu, né, ali, notou, né, levantou, quando Agar levantou a sua voz e chorou, então Deus viu, Deus condoeu, Deus sentiu. Há uma escola teológica que ensina que Deus é um ser tão transcendental que ele não compartilha das experiências sentimentais, emocionais dos seres humanos, o que não é verdade biblicamente. Porque Deus é um ser dotado de espírito, de razão, inteligência, mas também de uma psique, de alma, de vida. Ele é Deus vivo. E tudo que tem vida tem sentimento. A vida é imanente dele. Então, esse Deus que
é um Deus sentimental, nos criou com a sua imagem e semelhança e compartilhou essa capacidade de sentir, que é a alma. Então, aqui a Bíblia fala claramente, e às vezes as pessoas confundem essa linguagem aqui de sentimentos, que nós temos o antropomorfismo e o antropopatismo. Neste caso, o antropopatismo é real, o antropomorfismo é uma linguagem figurada, em que dá semelhança a Deus, atribui a Deus qualidades e semelhanças físicas, rosto, boca, Deus fala, Deus vê, Deus ouve, Deus pega a mão de Deus, os pés de Deus, o dedo de Deus, né, a voz de Deus, Deus sentiu o cheiro. Isso aí é antropomorfismo, é figurado. Mas quando se trata de sentimento, aí é uma linguagem antropomórfica, né? Do antropopatismo, aliás. Então, que é real, é uma comparação, uma semelhança real daquilo que Deus é em espírito e em alma, né? Como ser vivos, ser dotado de sentimentos. E aqui nós vimos isso, Deus sente o sofrimento, ele compartilha do sofrimento nosso. Há um salmo que diz que ele ajunta num cálice as nossas lágrimas. Então Deus é um pai amoroso, que sente, ele compartilha, ele condescende até as nossas angústias e sofrimentos para entender a nossa dor e ouvir as nossas orações. E aí vem a segunda lição que nós temos, é que Deus, que é um ser pessoal e que sente, condescende e entende as nossas angústias e sofrimentos, ele é também um Deus que ouve. Aqui nós vamos ver, diz aqui, e ouviu Deus a voz do menino. Outra lição interessante, um rapaz, um adolescente de 17 anos, ali, a mãe distante, cerca de uns 100 metros ou mais de distância, ele ali quase morrendo de sede. E o que nós vemos é que a lição aqui é que Abraão inculcou na vida dele, na mente do seu filho Ismael, a mesma fé do Deus a quem ele servia, em quem ele cria. Porque Deus, quando chamou Abraão, disse: olha, eu quero que você passe à sua descendência o que eu estou lhe prometendo e ensinando. E ele cumpriu isso. E aí está a prova, porque diz o seguinte: ouviu Deus a voz do menino. E depois o anjo confirma falando para Agar, né? Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ouviu que voz? É porque naquele momento Ismael, ele então pediu socorro ao Deus do seu pai Abraão, porque ele cria, ele tinha a fé no Deus do seu pai. E Deus o ouviu e enviou ali o anjo e então o socorreu. E nós vamos ver a história. Logo o anjo mostrou para Agar ali um poço que havia ali por perto. Ela então abasteceu o odre, deu água para o rapaz e Deus então agora vai cuidar. E vem a terceira e última lição. Deus então, que é um ser pessoal, ele entende, compartilha dos nossos sofrimentos. Segundo, nós vimos aí que Abraão foi um pai responsável, que cumpriu aquilo que a palavra de Deus disse: instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando ficar idosa, não se desviará dele. Deus ensinou para Abraão, e Abraão ensinou para Ismael. E a terceira e última lição que esse episódio bíblico traz de mensagem é a herança da fé monoteísta. Então, Abraão é nosso pai na fé, é o pai de todas as nações, é aquele que crê no Deus universal, que é o Deus dos judeus, dos cristãos e dos islamitas, e de todos os povos que crerem nele, né? Muito bem, agora nós vamos ver que no versículo aqui na frente diz o seguinte, que eles passaram a viver no deserto. Nós temos aqui versículo 19. Abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre e deu de beber ao menino. Era Deus com o menino e cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Então, ali na região de Padã Arã. E depois Agar conseguiu uma esposa para ele
no Egito, e ele ocupou então aquela região, e Deus abençoou. De Ismael surgiu uma grande nação, que é o povo árabe. E o que é interessante aqui é que a herança monoteísta que Deus, ali Abraão teve através da experiência, da revelação de Deus para ele, ele passou para Ismael, passou para Isaque, para os filhos, a descendência de Israel, e então aí o Deus que nós servimos, Deus da fé judaico-cristã. E é interessante que essa fé monoteísta perdura até hoje nos descendentes de Ismael, como herança da educação e instrução dada a Abraão. É claro que houve um tempo, assim como Israel se envolveu com a idolatria, os árabes também se envolveram com o politeísmo. Mas lá por volta do anos 700 depois de Cristo, Maomé, então ele, conhecendo as Escrituras, a Torá, o Velho Testamento e também o Novo Testamento, ele viu que o povo árabe, ele era descendente de Abraão e tinha promessa de Deus para Ismael. Então, ele, ali numa situação bastante complicada, mas ele conseguiu libertar o povo árabe do politeísmo, que tinha um Deus para cada dia do ano. E hoje nós vemos aí que são as três grandes religiões que são monoteístas, que creem no mesmo Deus. O Deus Elohim, Todo-Poderoso, ou El, de Abraão, né? Lá nós temos no hebraico Eloí, né? Elohim, e também é o que nós temos Allah na língua árabe, Allah, Eli, Eloá, como nós temos, e Allah em árabe. É o mesmo Deus. E é claro que o fato de existirem extremistas islâmicos, como há em todas as religiões, no cristianismo e no judaísmo, isso não justifica dizer que o povo árabe não crê no mesmo Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e o nosso Deus. Só muda de nome. Portanto, concluindo, é importante que nós ensinemos os princípios, dos valores da fé em Cristo, a fé na palavra de Deus, em Deus, para os nossos filhos, porque é uma herança que perdura por milênios.